Paz e alegria, meus irmãos, Deus nos abençoe. Hoje a igreja celebra São João Maria Vianney, o cura d'Armes, o sacerdote que cura, um grande sacerdote, orante, penitente, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, a exemplo do Mestre Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós vamos comentar algumas partes do seu catecismo intitulado A Mais Bela Profissão do Homem é Rezar e Amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos diz então Cura d'Armes: prestai atenção, filhinhos. O tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem: rezar e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. Rezar e amar. Por quê? Que lindo ensinamento é este para nós. O homem nasceu para Deus. Tudo aquilo que o homem fizer com o olhar primeiro voltado para Deus, amando a Deus, ele certamente o fará na sua vida o melhor, amando as pessoas, amando o que faz, amando onde vive, o que tem. Não será uma pessoa invejosa, amarga, solitária, mas sim solidária. Amar a Deus só rezando, porque é na oração que nós encontramos com o Senhor. E ele continua: a oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade, uma doçura que inebria e uma luz maravilhosa que envolve. Só quem experimentou consegue dizer palavras tão suaves, tão doces, tão inebriantes. Você precisa estar unido a Deus, e este sacerdote gastava horas ajoelhado em adoração para a conversão do povo de Armes, que era completamente devasso, assim como Sodoma e Gomorra, assim como o povo de Nínive. E ele foi aquele que intercedeu, a ponto das pessoas verem nele tamanha piedade que começaram a ter curiosidade para saber quem ele era. Aí então que ele começou a visitar as casas, porque as pessoas se sentiram atraídas por aquele homem pobre, porque ele não tinha nada, era ele quem cuidava não só da sua casa, como da igreja, ele quem limpava e fazia todos os serviços, e as pessoas viam aquele homem penitente, orante, zeloso, e começaram a se sentir atraídos por ele. Aí ele teve a oportunidade de ir até os seus fiéis. E ele continua: nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos em um só, de tal modo que ninguém pode mais separar. E eu fico lembrando da Eucaristia. Quando somos envolvidos por Deus, no momento que nós vamos fazer o ofertório e o sacerdote recebe o vinho, depois uma gota de água, que é a nossa humanidade, e aquela gota de água cai no cálice, envolve a humanidade naquele sangue, aquele vinho que será consagrado no sangue de Cristo. Não há mais como tirar aquela gota de água. Já estamos totalmente envolvidos pelo vinho. Assim é a pessoa orante. De tal forma ela vai se configurando a Deus
que não existe mais ela, como Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E ele continua. Como é bela esta união de Deus com a sua pequenina criatura. É uma felicidade impossível de se compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua bondade, permitiu-nos falar com Ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. Aquela fumaça, aquele odor, aquele bom odor do incenso, somos nós quando estamos em adoração, é o que mais agrada a Deus, como filhos sentados conversando com o Pai. É uma experiência única. Só quem reza consegue absorver a graça de ser absorvido por Deus. E ele continua com toda a delicadeza. Meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e o torna capaz de amar a Deus. Não é pelas nossas forças, porque somos pequenos, mas o Espírito Santo dilata o nosso coração e nos faz capazes de Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo seja doce. Quantas palavras amorosas que dá o desejo de ser assim como ele, orante. No coração, na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem como a neve que se derrete sobre os raios do sol. São as graças recebidas, a docilidade que vamos tendo na vida, a suavidade com que encaramos as coisas diante deste tempo de pandemia, deste tempo de isolamento. Muitas pessoas já estão cansadas de tudo isso e ninguém sabe quando tudo isso vai terminar, mas olhando com o olhar de Deus, com a suavidade de Deus, gastando nosso tempo para penetrar nos mistérios de Deus e ver como Ele está agindo e por que Ele está permitindo, é a grande graça daquele que é orante, para ser inebriado, para ser conduzido, para ser adoçado por Deus. Porque esta ação de São João Maria Vianney, que o tornou esta pessoa dócil, que quase não conseguiu ir ao sacerdócio por causa da sua pouca inteligência humana, mas a sua grande intimidade com Deus o tornou inteligente em Deus e o tornou um grande pastor. E dentro da liturgia, as antífonas nos mostram para que do encontro com Deus, não é só para este momento pessoal com Deus, mas como São João Maria Vianney, dar e gastar a nossa vida no pastoreio pelo irmão. E nos diz então, a antífona inicial, confia ao Senhor o teu destino e com certeza Ele agirá. Aquele orante, apaixonado e conduzido por Deus, confia, porque Ele nos dá também algumas atribuições neste percurso. Hei de dar-vos pastores que sejam segundo o coração. Sabiamente haverão de guiar-vos. Nós temos a graça de termos a nossa mar que nos conduz. Mas como aqueles que somos conduzidos, também somos chamados a conduzir e também temos as ovelhas que estão sob os nossos cuidados. Estamos orando por elas, nos mortificando e sacrificando por elas. Estamos colocando cada uma delas no colo de Deus. Eu serei o bom pastor do meu rebanho. Procurarei a ovelha extraviada. Trarei de volta a ovelha perdida e afastada. Estamos cuidando das nossas ovelhas, indo atrás delas, trazendo-as de volta ao redil do Senhor, alimentando-as com a sua palavra, conduzindo-as aos sacramentos. Essa era a grande virtude de São João Maria Vianney. Iam caravanas até Armes para se confessarem com ele, porque ele sempre tinha palavras de sabedoria. Somos pastores com palavras de sabedoria para as nossas ovelhas, para ajudá-las a permanecer firmes na fé.
E nos diz a primeira carta de Pedro 5, sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós, cuidai dele, de coração generoso, como modelo do rebanho. Sermos como Jesus, sermos como São João Maria Vianney, sermos eu, você, a cuidar do rebanho confiado a nós. Nós temos uma fundadora que nos dá o exemplo. Nós temos um Mestre Jesus que nos dá um exemplo. Que nós possamos ser assim também, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. E a nossa maior glória é sermos de Deus e para Deus. Sejamos bons pastores, sejamos boas ovelhas, que São João Maria Vianney, o cura d'Arcos, interceda pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que sejam santos como ele, bons pastores como ele, orantes como ele. Obrigada, Senhor, pelos santos da nossa igreja, pelos pastores que hoje são os sacerdotes da nossa igreja, pela nossa Má, que é a pastora da nossa comunidade, que a nossa Má continue fiel como ela é, orante como ela é, por nós, suas ovelhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, se você está gostando dos nossos vídeos, nos ajude a manter esta comunidade. Entre no nosso site novalianca.com.br/doe e nos ajude de uma forma concreta. Agradecemos aos nossos doadores e mantenedores que ajudam a esta obra a evangelizar. Fiquem com a sua paz e com sua alegria.